Gente, hoje eu marquei pra vir gravar um videozinho aqui pra vocês, mas o tempo hoje não tá colaborando. Marquei de vir em uma das vistas, né, que dá pra ver Bruxelas quase tudo, mas o tempo tá muito nublado e a vista que estamos tendo é essa. Ali dá pra ver o Atômio. Mas o tempo tá tudo assim. Então, é gravar virado pra roda gigante. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, olha, estamos começando aqui o primeiro vídeo, né, do canal. O tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a nossa vinda pra cá, pra Bruxelas, como foi a minha primeira experiência andando de avião. Nunca tinha andado nem dentro do Brasil, nem quanto mais pra fora, né? E eu vou contar hoje pra vocês. Hoje eu vou falar um pouco das minhas lembranças, na verdade, porque não tenho imagens, não tinha nem como gravar, porque tava com um telefone horrível. Eita, eu tô tampando um pouco a câmera. Porque o telefone que a gente tava era horrível. Se a gente tirasse uma foto, dava memória cheia. E meio que, infelizmente, a gente não conseguiu gravar esses momentos, né? A minha primeira experiência, nossos últimos passos, nossas últimas memórias do Brasil. Eu tô falando nossas porque veio eu e Eric, né? Eric e eu. Então, por isso que eu vou falar muitas das vezes nossos passos, nossas coisas, nossas famílias, porque veio nós dois. Primeiro que nossa família é muito grande, muito grande. E nada mais, nada menos, a gente teve que alugar uma van para trazer uma parte, que foi, no caso, a família de Caruaru. Vamos falar assim, né? A família de Caruaru veio numa van. E a minha família, que no caso a família de Caruaru é a família de Eric, e a minha família, que é de Ribeirão, a gente, na verdade, veio dividida em um monte de parte. Pegamos no aeroporto, né, uma van, não lembro de quantos lugares, sei que foi muita gente. A van foi lotada. E aí a gente ficou lá, né, esperando da hora. A gente chegou bem antes do horário do voo. A gente chegou na sexta-feira ainda. Eu vou falar que é sexta-feira, gente, eu sou péssimo com datas, tá? Eu vou falar que foi na sexta-feira porque na minha cabeça tá que foi na sexta-feira, que a gente viajou na madrugada da sexta pro sábado. Aí a gente ficou lá, né, olhando os aviões, tendo nosso último contato, né, conversando, rindo, segurando-se pra não chorar, né? Mas infelizmente é inevitável essas coisas. Minha mãe e meu pai não conseguiu chegar ao mesmo tempo, né? Tentaram sair de Ribeirão no mesmo horário, não no mesmo horário, mas um horáriozinho depois de que a gente saiu, porque Caruaru é um pouco mais distante de Recife do que Ribeirão. Aí a gente calculou mais ou menos assim as horas, né, pra eles saírem depois da gente, pra chegar igual com a gente. Só que aí acabou que não chegou, porque teve todo o rolê de buscar minha tia. E Recife é um caos, né? Final de semana pra trânsito é um caos. Aí chegou meu pai, minha mãe, minha tia e minha prima, né? Ficamos lá um pouquinho e foi na hora da família de Caruaru se despedir da gente. A gente fez um ritual da bandeira. Aí nesse meio período, enquanto estava esperando minha mãe, algumas pessoas que faltavam assinar, tipo amigos, parentes que não deu tempo de ir, né, na despedida da gente, assinar essa bandeira. Aí a gente ficou assinando lá pra passar o tempo, né, e ter esse último contato antes da gente vir embora. Aí meu pai e minha mãe chegou, né, com minha tia e minha prima. Aí demorou lá um pouquinho, foi a hora da despedida da família de Caruaru. Gente, mas foi tanto do choro. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma foto da família de Caruaru, tá? Pra vocês verem a quantidade de gente que tinha,
porque eu não tenho vídeo da despedida, essas coisas, mas tem uma foto. Eu vou procurar aqui e vou colocar. Essa é a família de Caruaru, tá? Olha a quantidade de gente, imagina esse povo todinho chorando no aeroporto. Gente, foi tanto choro, uma sensação tão estranha. Eu me segurava pra não chorar e não conseguia. Eric, eu acho que também se segurava pra não chorar e não conseguia. Porque a cada abraço que dava, o choro vinha mais forte, né? A cada pessoa que a gente se despedia, pelo menos comigo foi assim. A cada pessoa que a gente se despedia, o choro vinha mais forte. Não vou me arriscar a falar o nome das pessoas aqui, porque era muita gente e eu posso acabar me esquecendo de alguém. Eu sei que meu choro também começou antes da gente sair de casa, né? Foi quando eu fui me despedir de Luna, minha bebezinha. Ela ficou lá com a minha sogra, sendo muito bem cuidada, né? Muito bem tratada. Posso dizer que até melhor do que quando morava comigo, que eu passava mais tempo fora de casa trabalhando do que em casa. Foi muito choro, muito choro, muito choro, muito choro. Na hora da despedida deles, minha mãe, meu pai, minha tia, minha prima já tinham chegado. Eles ficaram só de longe, assim, olhando, porque a despedida da outra família ia ser depois. Aí a gente se despediu, por quê? Primeiro da família de Caruaru, porque muitos trabalhavam de madrugada, na sexta-feira. Foi da quinta pra sexta, gente. Lembrei agora. Muitos trabalhavam na sexta-feira, na feira de Santa Cruz, né? Como Ana, Netinho, Jusimar, Débora, trabalhavam e fizeram esse esforço para se despedir da gente, né? A gente achou muito, muito bonito da parte deles se esforçar tanto assim, né? Porque eles saem de madrugada, sabe? Pra ir trabalhar. Ainda tá escuro, é 4 e pouco, eu acho, 3 e pouco, eu não lembro. Mas eles saem muito cedo. E ainda ficaram até muito tarde, né, lá. Outro dia ainda ficou acompanhando o voo da gente. Eu lembro que minha tia e minha mãe disse que não aguentou, né? Não tava se despedindo, mas não aguentou ver tanta gente chorando. De alegria, de tristeza, né? De preocupação, eu creio também, que começou a chorar, né? Junto. Não sei quem foi que me disse, mas eu lembro que me disseram assim, uma das duas. A dor da família de Caruaru, da despedida da família de Caruaru, seria maior por conta que a gente morava lá, a gente vivia lá, a gente convivia mais com eles do que com a família de Ribeirão. A gente ia para Ribeirão, a gente frequentava as festas da família de Ribeirão, mas não como na família de Caruaru, né? Porque a gente morava lá, então, consequentemente, a gente ia fazer mais parte, ia doer mais a dor da despedida da família de Caruaru. Mas aí chegou minha prima, Larissa. Foi uma surpresa muito grande, né? Larissa com a família dela lá. Chegaram de madrugada já, eu acho. A galera de Caruaru já tinha ido embora. Ela chegou, meus olhos encheram de lágrimas, mas de felicidade. Porque eu tinha falado alguns dias antes, pedido para ela ir com a família dela, porque mãe ia estar lá, a tia Duda ia estar lá, Brenda eu acho que iria, Tayane. Eu queria, né, me despedir deles, né, ver mais minha família lá, mais gente da minha família lá. E aí eu nem, eu tava bêbado, né, nesse dia quando eu pedi a ela. Aí ela, tá, a gente vai, não sei o que, combinado. Eu pensava que eles nem iriam. Mas aí eles foram, né, meus olhos encheram de lágrimas quando eu vi, mais de felicidade, né, por eles terem ido lá se despedir da gente. Lembro também que Simone, minha prima Simone, eu tinha falado com ela na semana que a gente foi passar a semana em Ribeirão para se despedir da família de Ribeirão, que a gente é muito grande, tá? A família, muito grande mesmo. Eu tinha falado com ela para ela fazer uma sopa, né? Porque eu adoro a sopa de Simone, adoro o tempero dela, pra me despedir, né? Tipo, ficar com o sabor da sopa dela. Meu último dia, nas minhas últimas horas ali, né? Em Ribeirão. Só que aí não deu, ela adoeceu, ela riu. Eu creio que a ansiedade, né? Por saber que a gente, tava ali em Ribeirão. Eu ia voltar nem tão cedo, né? Pra se abraçar de novo, pra conversar, pra rir, né? Aí ela riu, a bichinha. Ai, te amo, Simone. Aí ela não fez, eu fiquei bem triste, né? Aí quando foi no dia da viagem, ela mandou mensagem pra mim, dizendo que tinha feito a sopa e que eu não ia embora
sem comer da sopa dela. Aí manhã levou, né, a sopa dela pra eu e Eric comer, antes da gente ir embora. A gente comeu a sopinha de Simone. E ela não mandou só a sopa, tá? Mandou um chocolatezinho que eu vim comer quando eu cheguei aqui, com uma cartinha. Elisté mandou a cartinha. Tezinha, meu amor, te amo. Aí a gente desceu lá pra baixo, pro portão, onde a gente pegaria o voo. E foi a despedida da minha família, foi outro chororô. Gente, a gente chorou tanto. Eu chorei tanto me despedindo de manhã. Ai, meu Deus. Foi muito difícil, tá? Essa despedida. Muito difícil mesmo, muito difícil. Vou contar pra vocês. Eu lembro que na despedida de Tayane também, quando eu me abracei com ela pra chorar, o cabelo dela, não sei se ela tinha escovado naquele dia, se ela tinha lavado naquele dia, mas tipo, tava muito leve, tava voando muito. Quando eu tava abraçado com ela chorando, entrou cabelo dentro da minha boca. E eu no desespero, me despedindo, meu Deus. E eles tudo muito preocupados também, né, gente? Primeiro voo, primeira saída do Brasil, da família, primeira pessoa que saiu do Brasil, da família da gente. E eu entendo, né, a preocupação. Todos mandando a gente ter cuidado, reforçando, né, mais uma vez ali a preocupação de cada um. E aí a gente entrou, né, na porta. A galera subiu lá pra cima pra ver o avião ir embora. Só que teve um probleminha técnico nessa companhia que a gente foi, que o voo demorou, eu acho que quase 1 hora ou mais de 1 hora de relógio pra sair, né? E o povo lá, os coitados lá, esperando o voo sair pra ver o avião indo embora. Todo mundo ia trabalhar no outro dia. Eu sei que isso era o quê? Não sei que já era de madrugada, eu não lembro, gente, de horário, desculpas. Eu sei que já era de madrugada, sabe? E o povo lá, firme e forte, né? Mas aí o povo tiveram que ir embora, né? Antes do avião ir embora. Mas aí também nem ia dar. Pensando que ia na janela do avião. E acabou que nem foi, né? A gente foi sim, na cadeira que fica do lado da onde fica a janela do avião. Mas foi no último assento lá atrás. E não tem janela no último assento lá de trás, né? Pelo menos no que a gente veio não tem janela no assento. Aí meio que a gente não via nada, ninguém via a gente. Então aí eu disse, gente, podem ir, né? Quando o avião decolar eu digo a vocês. E aí, quando a gente chegar lá em São Paulo, a gente fala também, dá sinal de vida. Porque a gente fez escala, né? Em São Paulo. Aí foram embora e o avião passou quase 1 hora pra ir embora, tá? Porque uma das cadeiras dos pilotos estava com problema, estava danificada, não estava levantando, foi baixando, um negócio assim. E passaram quase 1 hora consertando. E o medo, gente, o cagaço. Tentando colocar na cabeça nada negativo. Eu tava. Ficar pensando no pior, né? Mas no final tudo deu certo. Até brinquei com o Eric, nosso voo foi mais vigiado do que a casa mais vigiada do Brasil. Tanta da gente, porque tem um aplicativo, né, que coloca lá o código do voo e mostra o avião indo embora, né, tipo, aonde tá, se já, quando aterriza, quando tá prestes a aterrissar, essas coisas todas. Todo mundo, ou quase todo mundo, acompanhando por esse aplicativo. Quando a gente chegou em São Paulo, só via as mensagens no grupo das famílias, né, os prints, de onde a gente tava, de que não tinha aterrissado ainda, de que não sei o que. Foi muito tranquilo minha viagem, tá, fora da minha primeira experiência com o voo. Foi bem tranquilo. Eu achei que seria mais tenso, mas não foi tão tenso assim. Eu fechei os olhos quando o avião decolou em Recife. Aí a gente ficou conversando, dormiu no avião. Quando já tinha se acalmado, já tinha entrado na cabeça que a gente realmente estava vindo para cá. A gente foi se acalmando, aí deu sono, aí dormiu. Aí acordou, a gente ainda tava no voo, né? Ainda tava lá em cima. Aí deram comidinha, gente. Deram como se fosse uma batatinha, bem pequenininha, ela, e um refrigerante. Um negócio bem salgado. Foi bom, porque fazia tempo que a gente tinha comido. A gente aterrissou em São Paulo. A gente fez uma escala bem grande em São Paulo. Não lembro quantas horas foram. Mas realmente, gente, quando disserem a vocês que o tempo no aeroporto passa mais rápido, acreditem, tá? Porque voou. Essas horas que a gente passou lá, passou voando. Também é um aeroporto muito grande. Pra gente achar portão
de onde o voo ia sair. Foi uma peleja, a gente subiu a escada, desceu a escada, entrava em buraco, saía de buraco, entrava em corredor, saía de corredor, mas no final de tudo deu certo, tá? A gente ainda pegou um abençoado pra dar carona até chegar aqui, né? Que foi o rapaz, a menina que a gente comprou a passagem, né? Disse que ele tava vindo pra cá, no mesmo voo que a gente, no mesmo horário que a gente, e ele tava sozinho, né? Perguntou se ele podia, tipo, ficar junto com a gente pra ele não ficar só. Mas menino, não, o rapaz tava perdidinho, vocês não tem noção, o menino tava perdido. Tem aquele famoso ditado, mais perdido que segue em tiroteio. Pronto, foi o menino. Pra gente achar esse menino, foi um sacrifício. Ligamos por chamada de vídeo, ele mostrou onde ele tava. A gente mandava ele virar pra ele, igual o GPS. Mandava ele virar pra esquerda, ele virava pra direita. Mandava ele virar pra direita, ele virava pra esquerda. Foi uma peleja, mas no final de tudo a gente achou. A gente achou também, no meio desse caos todo que a gente tava, no aeroporto imenso, a gente achou uma lojinha, tá? Inclusive eu deixo aqui pra vocês pesquisarem aqui no YouTube, né? No TikTok, pra vocês pesquisarem sobre essa loja no aeroporto de Guarulhos. Uma lojinha que, tipo, o aeroporto é tudo caro, água cara, comida cara, tudo caro, mas nessa lojinha você encontra bem barato, tá? E a gente pesquisou, a gente procurou essa loja no aeroporto imenso e achou. Sorte que a loja era bem pertinho da onde o voo da gente ia sair. A gente foi nessa loja, comprou coisas bem baratinhas, água no caso, pra beber, porque a gente tava morrendo de sede. Fomos no rodízio de pizzaria. Eu não lembro o nome da pizzaria, mas eu vou deixar aqui escrito aqui embaixo. Aí vocês vão pesquisando, tá? Lá é muito barato, foi um rodízio, a gente podia comer a pizza que a gente quisesse, a quantidade que a gente quisesse, até a gente encher. E a gente se alimentou e deu o tempo certinho da gente ir pro portão pra pegar o voo. Chegou pra passar no raio-x lá, pra entrar no avião, com esse menino, vocês não têm noção do que aconteceu não, minha gente. Esse menino tava com uma bolsa, eu acho que pesava mais de uns 30 quilos a bolsa de coxa que ele tava. Passa na esteira lá do raio-x, né, tem uma esteirinha que se não tiver nada, a esteira vai direto, mas se tiver alguma coisa, eles mexem lá em alguma coisa e a sua bolsinha, ou a mala, vai pra um lugar pra eles revistarem. E a bolsa desse menino vai pro lugar de revistar, pra eles revistarem a bolsa. Quando a mulher pede pra ele abrir a bolsa, e ele sem entender nada do que a mulher tava falando, olha que a mulher tava falando em espanhol, tá? Pra vocês verem. O coitado. A mulher tava falando em espanhol, pedindo pra ele abrir a bolsa, e a gente distante, né? Pra não acharem que eles estavam junto com a gente, porque a gente tava só, tipo, acompanhando. Ele tava acompanhando a gente, porque literalmente ele não sabia de nada. Nem onde ele tava, nem pra onde ele tava indo. E pro povo não achar que ele tava viajando com a gente, e a gente já preocupado em ter alguma coisa, né, na bolsa dele, ou algo do tipo. Aí a gente teve, tipo, tava com um distanciamentozinho, aí a gente gritava, é pra abrir a bolsa. Quando ele abriu a bolsa, gente, vocês não tem noção não. Tinha tanto do pacote de cuscuz, que vocês não imaginam, minha gente. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Que a gente pensou que tinha roupa, né, na bolsa dele, mas não, só tinha comida. E aí, enfim, a gente chegou aqui, tá? No aeroporto de Bruxelas. Quando a gente pegou o avião pra vir pra aqui, pra Bruxelas, já ia pular essa parte. Gente, tinha tanto do velho. A poltrona que a gente pegou foi bem no meio. Aí, tipo, tinha mais poltronas pra trás. Tinha tanta da véia conversando. Foram 3 horas, 2 horas e pouca, 3 horas de viagem de Madrid pra aqui, pra Bruxelas. Foi essas 3 horas, o povo, as véias, conversando. Telele. Não parava nem pra molhar a garganta com saliva, a véia não parava. E a gente com a cabeça doendo, querendo dormir, descansar. Não sei o motivo, mas é muito cansativo, tá, gente? Muito cansativo. Qualquer viagem, na verdade, é cansativa, né? Zé não parava de falar. Aí até que, enfim, a gente chegou aqui em Bruxelas. Aí o rapaz foi buscar a gente, foi buscar o menino, deu uma carona a gente, do aeroporto de Bruxelas pra casa do amigo da gente. E aí a gente chegou aqui e estamos aqui até hoje. Mas foi muito bom viajar de avião, eu adorei. Pelo que eu me lembre, não teve muita turbulência, não teve turbulência alguma. Teve uma tremidinha, e Eric disse, isso aqui é uma turbulência. Eu disse, é. Ele disse, é. Mas pra mim não foi quase nada, parecia um carro passando num buraco.
Muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Dormi a viagem quase toda. Quando acordei, já acordei. Não dormi de Madrid pra cá, né? Já acordei em Madrid, não dormi de Madrid pra cá porque a Zé não deixava. Mas foi muito bom, tá? Foi isso, gente. Minha experiência e nossa vinda e despedida do Brasil pra vir morar aqui na Bélgica. Se vocês quiserem acompanhar essa nossa nova vida, essa nossa nova trajetória, esses novos aprendizados da gente, não esquece de se inscrever aqui embaixo, tá? Deixar o seu like, ativar o sininho para quando a gente poste vídeos novos, chegue nas suas notificações. Não esquece também de comentar aqui embaixo tipos de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou trazer todos possíveis para vocês. E foi isso, não esquece de me seguir também, tá? Lá na rede vizinha. Vou tentar começar a postar tudo sobre minha vida aqui também. Eu sou, no caso, mais presente do que aqui no YouTube. Vão ser 2 vídeos por dia, tá? Que a gente vai ter aqui, toda quarta e toda sexta. Toda quarta-feira, 4 horas da tarde, aqui em Bruxelas. Toda sexta-feira, meio-dia, aqui em Bruxelas. Tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.